A noiva não vem. Cada pessoa no saguão dos Moretti ficou imóvel. Vincent Callow, que dirigiu 4 horas com essa frase já formada na boca, disse-a para a parede de homens de terno e um homem muito grande e muito quieto, parado no fundo deles. E então ele disse novamente, como se a repetição fosse fazer com que soasse diferente. Não soou. Raphael Moretti, que tinha 1,95 m e 127 quilos de quietude deliberada, não tinha sido informado de algo que ele já não soubesse há mais tempo do que qualquer um presente conseguia se lembrar, olhou para Vincent Callow por cima das cabeças de 3 de seus homens e não disse nada por 8 segundos completos. Minha filha tem obrigações. Vincent disse, a outra está aqui. A outra. O olhar de Rafe se moveu para a porta. Todos esperavam que a noite terminasse antes de ter começado. Em vez disso, Rafe disse, tragam-na. Ninguém na sala entendeu por quê. À porta, um par de saltos clicou de forma irregular no mármore. E então, algo caiu. Aquilo era um vaso. Estava na mesa da entrada há 11 anos e tinha sobrevivido a muitas coisas, e não sobreviveu a June Callow, que prendeu o salto na beira do tapete e se esticou para a mesa, e errou a mesa, e pegou o vaso em vez disso, e depois também errou. E o vaso caiu em um arco limpo, e se estilhaçou no chão, com um som que se espalhou por todo o saguão e para o corredor adjacente e possivelmente para a sala seguinte. Houve um silêncio. June ficou em pé, em meio aos destroços, com as mãos ainda estendidas na posição de quem tentou pegar algo e com os sapatos errados, o que significava que o salto que havia prendido no tapete o fez porque ela havia colocado os sapatos de Serena no carro, porque seus próprios sapatos estavam na bolsa que ela havia deixado no hotel. E os sapatos de Serena eram meio número menor. E ela sabia que isso aconteceria, e havia acontecido. E ela estava em pé no saguão de um estranho em sua suposta noite de casamento com um vestido emprestado e sapatos emprestados, e aproximadamente 12 pessoas olhando para ela, e ela fez o que sempre fazia quando o universo lhe apresentava uma situação como aquela. Que era avaliá-la claramente e falar, eu pago por isso. Ela disse para a sala. Ninguém se moveu. O vaso, ela disse. Eu pago por ele ou o substituo. Suponho que tenha sido caro. Ela olhou para o homem no fundo. Ele era muito grande. Ela sabia que ele seria grande porque seu pai o havia mencionado várias vezes da maneira que as pessoas mencionam coisas que acham que podem ser impeditivas. E ela havia decidido antes de entrar no carro que não trataria isso como um impeditivo porque ela não tinha o luxo de impeditivos naquela noite. Eu sou June. Desculpe pelo seu vaso. Rafe Moretti a olhou por um momento. Ele tinha olhos escuros e um rosto que claramente havia decidido em algum momento que expressões eram opcionais e ele havia parado de se incomodar com elas. E ele usava um terno que havia sido construído especificamente para ele, em vez de aproximar o caimento de um terno feito para um homem menor. E ele a olhava com uma atenção que não era bem-vinda nem indesejada, mas era absoluta. Era um presente. Ele disse, eu não gostei. Alguém na sala fez um som que foi possivelmente o início de uma risada e depois pensou melhor. June olhou para os pedaços no chão e depois para ele. Então eu lhe fiz um favor. Você fez. Ele então se moveu, pela primeira vez, dando um passo adiante pelo espaço que se abriu automaticamente quando ele se moveu. O que era algo que ela viria a entender. Era simplesmente como as salas funcionavam ao redor dele. Ele parou a uma distância que era mais perto do que ela esperava. E mais longe do que ela temia. E ele estendeu a mão. Raphael Moretti. Ela apertou a mão dele. A mão dele era muito grande. Ela tinha mãos de tamanho médio e a proporção era notável, mas não angustiante. E ela arquivou isso em coisas que eram simplesmente verdadeiras sobre a situação. June Callow. Estou aqui em vez de Serena. Suponho que já foi informada. Fui. Também suponho que você tenha perguntas. Eu também tenho. Ele olhou para os pés dela. Você está pisando em um pedaço disso. Ela olhou para baixo. Havia um caco do vaso a aproximadamente 7,5 centímetros de seu calcanhar direito. Ela se moveu para se afastar dele e calculou mal a distância ligeiramente, e ele se estendeu e a segurou pelo cotovelo com uma mão. O que foi a primeira vez que ele a tocou além do aperto de mão. E que durou aproximadamente 2 segundos. E então ele soltou.
Obrigado, ela disse. Cuidado. Ele se virou para o homem mais próximo. Mande alguém limpar isso. Em seguida, olhou para os representantes reunidos da família Callow, que eram seu pai e seu tio, e 2 dos associados de seu pai que vieram para apoio moral ou para testemunhar o desastre. Dependendo de como a noite fosse. Dê-nos a sala. Seu pai começou a dizer algo. E então pareceu pensar melhor. O que era algo que seu pai fazia com mais frequência na presença de Rafe Moretti do que em qualquer outro contexto que ela observasse. E a sala esvaziou-se com a eficiência particular de pessoas que haviam recebido uma instrução. De alguém cujas instruções eram levadas a sério. Ela ficou sozinha com ele no saguão com o vaso quebrado e seus sapatos errados e o vestido emprestado, que era o vestido de Serena e, portanto, cortado para as proporções de Serena e não as dela, e estava fazendo o melhor que podia, mas estava visivelmente comprometido nos ombros. E ela ficou em meio a tudo isso e olhou para ele e esperou porque havia aprendido há muito tempo que esperar era grátis e falar era caro. Ele a olhou por um momento. Você não se parece com ela. Não. Temos o mesmo pai e mães diferentes. Serena segue o lado dele. E você segue o seu. Sim. Ela pareceu considerar isso como um fato e não como um problema, o que ela notou. O que você sabe sobre hoje à noite? Que havia um contrato. Que minha família deve à sua uma quantia significativa que o contrato resolve. Que Serena deveria estar aqui e não está. Ela fez uma pausa. E que você concordou em prosseguir, o que ainda estou processando. Por quê? Ela o olhou cuidadosamente. Porque a maioria das pessoas na sua posição teria mandado todos para casa. Você não. Isso sugere ou que o contrato é mais importante para você do que quem o cumpre, o que acho improvável dado o que é o contrato, ou que algo nesta situação específica é aceitável para você, o que acho curioso. Ele sustentou o olhar dela por um momento. Algo em sua expressão mudou de uma forma que ela não conseguia nomear precisamente. Você é precisa, ele disse. Sou prática. É útil. Ele se virou e caminhou em direção ao corredor. Venha. Vou lhe mostrar o quarto. Ela o seguiu e conseguiu a transição do azulejo do saguão para o carpete do corredor sem incidentes, o que ela considerou um sucesso. A casa era muito grande na forma de lugares que haviam sido construídos para conter coisas que valiam a pena proteger. Ela olhou as fotografias emolduradas nas paredes enquanto passava por elas. A arte que foi selecionada, em vez de acumulada, as luminárias que eram caras sem serem ostentosas, e ela pensou em como seria mover-se por esse espaço todos os dias, e se ela ficaria melhor ou pior nisso. Este aqui. Ele parou em uma porta no segundo andar. Ele a abriu. O quarto lá dentro era grande e bem mobiliado, e tinha uma janela que dava para um jardim que estava escuro, mas visível pelas luzes externas. Haverá coisas que você precisará. Se houver outras coisas, diga a quem estiver na casa e elas serão providenciadas. Ela olhou para o quarto. Ela olhou para ele. O que acontece amanhã? A papelada. E depois da papelada, ele a olhou por um longo momento. Isso depende. De quê? De uma série de coisas. Ele colocou a mão no batente da porta na forma de alguém que estava prestes a sair. Você não precisava vir hoje à noite. Ela encontrou o olhar dele. Fui solicitada. Há uma distância entre solicitar e vir. Ela pensou na viagem de carro, no vestido emprestado, no rosto do pai no espelho retrovisor. Nem sempre, ela disse. Ele a olhou por um momento e então desviou o olhar, o que foi a primeira vez que ele desviou o olhar dela desde que ela quebrou o vaso. Boa noite, June. Boa noite, ela disse. Ele caminhou pelo corredor. Ela ficou na soleira do quarto que era aparentemente dela e o observou ir embora e pensou na forma como ele dissera o nome dela, que foi com a facilidade de uma palavra que não exigia prática. Ela não tinha dito o nome dela antes de ela mesma dizê-lo no saguão. Ela se apresentou como June, não lhe deu nada para abreviar, e ele o disse claramente, sem hesitação, da forma como se diz um nome que já se disse antes. Ela não tinha dito o nome dela. Ela entrou no quarto e fechou a porta e sentou-se na beira da cama, ainda com os sapatos de Serena, e pensou nisso por um longo tempo. O nome dela não estava no contrato.
Ela sabia disso porque havia visto uma cópia do contrato brevemente no carro. E o nome no contrato era Serena Elaine Callow. Seu próprio nome não aparecia em lugar nenhum. Ela não deveria estar ali naquela noite e não havia nenhum documento que antecipasse que ela estaria. Rafe Moretti havia dito o nome dela antes dela dizê-lo e o havia dito como uma palavra que ele conhecia. Ela sentou-se com isso por um longo tempo. Então ela tirou os sapatos de Serena e os colocou cuidadosamente perto da porta e se deitou sobre as cobertas, ainda com o vestido emprestado, e olhou para o teto. Pensei que algo está acontecendo, que eu não tenho todas as informações, e vou precisar encontrar as informações. E amanhã é provavelmente cedo o suficiente para começar. Ela adormeceu em 12 minutos, o que foi o mais rápido que ela adormeceu em uma situação de alta incerteza em memória recente, e ela pensaria sobre isso mais tarde também. A caça era do tamanho de um problema que ela não havia antecipado. Ela havia antecipado o tamanho dele porque seu pai o havia mencionado com a frequência específica de um homem que o considerava uma informação relevante e esperava que ela o considerasse um aviso. Ela não havia antecipado o tamanho da casa, que não era grande na forma de casas que são grandes para impressionar, mas grande na forma de casas que são grandes porque a pessoa que vive nelas requer uma certa quantidade de espaço para existir confortavelmente e organizou esse espaço sem desculpas. Havia salas cujo propósito ela ainda não sabia. Havia corredores que levavam a outros corredores. Havia uma biblioteca que ela encontrou na segunda manhã por acidente quando procurava a cozinha de uma direção diferente daquela que havia vindo da primeira vez, e abriu a porta errada e encontrou estantes do chão ao teto e duas cadeiras posicionadas da forma como as cadeiras são posicionadas quando alguém realmente se senta nelas e pensa. Ela ficou na soleira da biblioteca por um momento e então recuou silenciosamente como se tivesse entrado em algo particular. A primeira manhã havia sido de papelada, como prometido. Um advogado veio às 9 e houve documentos e ela os assinou e Rafe os assinou e ao final dela, ela estava legalmente casada no estado de Nova York com um homem que conhecia há menos de 12 horas, o que era um fato que ela mantinha à distância pela maior parte da manhã, porque mantê-lo perto exigiria uma resposta que ela ainda não tinha disponível. Ele estava na outra ponta da mesa para a papelada. Ele tinha seu próprio advogado. Ele respondeu às perguntas de forma compacta, da forma como ele respondia tudo, sem elaboração. Quando terminaram, ele a olhou do outro lado da mesa e disse: "A casa é sua para usar como quiser. Se algo não funcionar, diga." Ela disse: "Tudo bem." Ele disse: "Eu geralmente saio às 7 horas." Ela disse: "Tudo bem." E essa foi a extensão da primeira manhã deles como casal, o que ela pensou que era provavelmente apropriado dadas as circunstâncias. Na segunda manhã, ela encontrou a cozinha sem incidentes, o que ela contou como progresso. Ela fez café porque sabia fazer café em qualquer cozinha, independentemente do equipamento, o que era uma habilidade que ela desenvolveu ao longo de anos, acordando mais cedo do que qualquer outra pessoa em qualquer lugar onde viveu e querendo café antes que alguém estivesse disponível para perguntar onde as coisas estavam. Ela estava sentada no balcão da cozinha com o café, quando Rafe entrou às 6h45. Ele olhou para ela. Olhou para a cafeteira. Olhou para ela novamente. "Você descobriu a cafeteira", ele disse. "Tem uma opção de dose única." Ela ergueu sua caneca. "Há mais na jarra se você quiser." Ele foi ao armário com a facilidade de saber exatamente onde tudo estava, e pegou uma caneca, e serviu café, e ficou no balcão do outro lado dela e bebeu. E ela bebeu o dela. E nenhum dos dois disse nada por um tempo. O que não era desconfortável da forma como os silêncios em novas situações eram geralmente desconfortáveis, mas simplesmente quieto. Duas pessoas em uma cozinha de manhã cedo, antes que o dia fizesse exigências. "Você acordou cedo", ele disse. "Eu sempre acordo cedo." "Por quê?" Ela pensou nisso. "Não tenho certeza. Começou como hábito e agora é apenas como eu sou." Ela olhou para a janela sobre a pia, que mostrava o jardim sob a luz da manhã, que era um bom jardim, projetado em vez de cuidado, com ossos que resistiriam às estações. "Esse é um bom jardim." Ele olhou para a janela. "E eu não o uso muito."
Você deveria. A luz é boa pela manhã. Ela se levantou para levar sua caneca para a pia e seu cotovelo bateu na borda da açucareira, que estava perto da borda do balcão, e a açucareira tombou, e ela a pegou com as duas mãos antes que caísse. Ela a colocou de volta cuidadosamente. Ela olhou por um momento para ter certeza de que estava estável. Ela olhou para ele. Ele a observava com uma expressão que não era diversão nem preocupação, mas algo entre as duas. Atenta e calma. Você está bem? Sim. Ela moveu a açucareira para o centro do balcão onde estava em menor perigo. Eu faço isso. A pegada e a batida. Em proporções aproximadamente iguais. Eu notei. O vaso não foi meu melhor momento. Você pegou a açucareira. Eu peguei. Ela colocou sua caneca na pia. Sou um trabalho em progresso. Ele a olhou por um momento. A maioria das coisas são. Ele disse. E então, ele levou seu café para onde quer que fosse de manhã, e ela ficou na pia da cozinha, pensando nisso por um tempo. Ela passou o segundo dia aprendendo a geografia da casa da forma metódica com que aprende a geografia de qualquer novo espaço. Que era movendo-se por ele lentamente e notando o que estava onde e o que a luz fazia em diferentes horas e de onde vinha o barulho e de onde não vinha. A casa tinha um silêncio particular à tarde que era diferente do silêncio da manhã e diferente do silêncio da noite. E ela sentou em 3 quartos diferentes, em diferentes pontos, para captar a qualidade de cada um. Ela derrubou um pequeno objeto decorativo no escritório e o pegou. Ela bateu em uma porta que não estava totalmente aberta no corredor superior e disse algo baixo que não teria dito em companhia. Ela encontrou a biblioteca e ficou na soleira e recuou. Ela encontrou uma varanda fechada na parte de trás da casa que não havia sido mencionada, e que estava cheia de luz da tarde e tinha um sofá que estava posicionado, com a intenção específica de alguém que entendia que a luz do sol em um determinado ângulo. Valia a pena organizar os móveis ao redor, e ela sentou lá por 1 hora, e leu o livro que havia trazido em sua bolsa e pensou sobre o fato de que alguém havia posicionado aquele sofá daquela maneira, e que alguém era quase certamente o homem que não usava o jardim. No terceiro dia, ela encontrou a pintura. Ela havia estado no escritório, que ela havia recebido permissão implícita para usar, porque Rafe havia dito que a casa era dela para usar e o escritório era parte da casa. E ela estava sentada na escrivaninha, não usando a escrivaninha para nada oficial, mas simplesmente sentada em uma sala com boa luz e pensando. E ela olhou para a parede e a viu. Não era uma pintura grande. Era talvez 45 centímetros quadrados e estava pendurada ligeiramente à esquerda do centro na parede atrás da escrivaninha, posicionada como se tivesse sido colocada ali para a pessoa sentada na escrivaninha olhar, não para qualquer um que entrasse na sala. Era uma pintura de um momento específico, um canto de rua à noite, chuva no asfalto, uma barraca de comida com luz amarela e uma multidão de pessoas sem guarda-chuvas, todas aglomeradas sob o toldo do prédio adjacente, na forma como multidões se aglomeram sob toldos quando a chuva chega sem aviso. Era pintada com a precisão que vem de alguém que esteve lá, ou de alguém que foi informado por alguém que esteve lá, com precisão suficiente para que a narrativa se tornasse visual. Ela conhecia aquele canto. Ela o conhecia não vagamente, não como um canto que se assemelhava a um canto perto do qual ela esteve, mas especificamente o ângulo do toldo, a colocação da barraca, a forma particular como a multidão se organizou, porque o toldo do prédio era mais estreito no lado esquerdo, e as pessoas instintivamente se moviam para a direita. Ela o conhecia porque esteve lá em um evento de arrecadação de fundos para uma comissão de planejamento urbano 2 anos atrás, e choveu sem aviso às 22h15 da noite, e ela estava em pé, com um prato de comida da barraca, e sem para onde ir, e ela disse algo para a pessoa ao lado dela sobre a chuva, e essa pessoa riu. Ela sentou-se à escrivaninha e olhou para a pintura por um longo tempo. Então ela olhou para a pequena inscrição no canto inferior direito da pintura, que não era o nome do artista, mas uma data e um local. O canto, o mês, o ano. O ano era 8 meses antes do contrato. O mês era o mês do evento de arrecadação de fundos. Ela esteve em um evento de arrecadação de fundos de planejamento urbano
8 meses antes do contrato. Ela esteve em pé na chuva com um prato de comida. E disse algo, e alguém riu. E ela não viu quem era porque a multidão estava apertando e a chuva estava piorando. E ela estava focada em não deixar cair o prato. O que ela não deixou cair, o que ela considerou uma vitória na época. Ela olhou para a pintura. Ela olhou para a inscrição. Ela pensou em seu nome dito com a facilidade de uma palavra que não exigia prática. Ela se levantou da escrivaninha e foi encontrar Rafe, que estava na cozinha quando ela desceu, em pé no balcão lendo algo em seu telefone. Ele olhou para cima quando ela entrou. A pintura no escritório, ela disse. Ele sustentou o olhar dela. O canto, ela disse. Na chuva. A barraca de comida. Algo em sua expressão fez aquela coisa que havia feito quando ela disse que era prática. Uma pequena mudança que indicava que ela estava começando a ver na lacuna entre o rosto dele e o rosto dele. O que sobre isso? Ele disse. Ela o olhou cuidadosamente. Ela olhou para a forma como ele segurava o telefone, e a forma como ele a olhava, e a forma como ele não estava exatamente quieto, mas estava performando quietude, o que era diferente de estar realmente quieto. E era algo que ela havia aprendido a distinguir em seu pai e em seu tio, e nos vários homens que entravam e saíam da órbita de sua família, que precisavam parecer controlados porque o controle era a coisa que eles tinham. E eu estive lá, ela disse. Naquele canto, naquele evento. Ele largou o telefone. Sim, ela sustentou o olhar dele. Você sabia disso? Ele não respondeu imediatamente, o que era uma resposta. Ela estava na cozinha da casa em que se casara há 3 dias, e olhou para o marido e pensou em nomes, ditos com a facilidade de palavras que haviam sido praticadas, e pinturas de cantos específicos em momentos específicos, e um pai que havia dito: a outra está aqui, no saguão, da forma de alguém entregando notícias que já haviam sido antecipadas. E ela pensou em como as informações se montavam e que forma elas faziam quando se montavam. Precisamos conversar, ela disse. Sim, ele disse. Precisamos. Ela puxou o banquinho do balcão e sentou-se. Ele permaneceu onde estava no balcão, que era de frente para ela, que era a distância certa para uma conversa que precisava acontecer, sem que nenhuma das partes corresse. Diga-me o que estou perdendo, ela disse. Ele ficou quieto por um momento. Não o silêncio de espera, não o silêncio de encontrar palavras, mas o silêncio particular de um homem decidindo quanto de uma decisão ele já havia tomado. Então ele disse, não hoje à noite. Ela o olhou. Por que não hoje à noite? Porque eu quero lhe contar adequadamente, e quero fazer isso quando tiver certeza do que estou dizendo. Ele sustentou o olhar dela. Dê-me 2 dias. Ela pensou nisso. Ela pensou na pintura, e no nome, e no saguão, e no fato de que ela havia sido solicitada, e havia vindo, e estava sentada nesta cozinha 3 dias depois, com mais perguntas do que ela havia chegado, e um marido que estava pedindo que ela esperasse 2 dias antes que ele respondesse a elas. 2 dias, ela disse. E então você me conta tudo. Tudo, ele disse. Ela se levantou e pegou um copo do armário, que agora sabia onde encontrar, e o encheu com água e bebeu um pouco. Ela o colocou no balcão. Ela olhou para a pintura que não conseguia ver de lá, mas que agora estava ciente da forma como se fica ciente das coisas quando elas mudam de fundo para primeiro plano. A açucareira está no centro do balcão agora, ela disse. Caso você estivesse se perguntando para onde eu a movi. Ele olhou para a açucareira. Ele a olhou. Boa colocação. Ela foi para a varanda para ler. Ela sentou na luz da tarde no sofá que havia sido posicionado com intenção. E ela leu seu livro. E ela não pensou na pintura, na maior parte do tempo. E lá fora, o jardim tinha a última luz da tarde sobre ele. E seus ossos eram muito bons. 2 dias, ela pensou. Ela podia lidar com 2 dias. O evento era na sexta-feira. Rafe lhe dissera na noite anterior que havia um jantar. Esperava-se que ela comparecesse. Ela não tinha que ficar a noite toda. Ele dissera da forma como dizia coisas práticas, sem preâmbulo, e ela havia dito, que tipo de jantar? E ele havia dito, o tipo em que as pessoas veem com quem eu me casei. Ela o olhou do outro lado do balcão da cozinha e disse, certo. E ele disse, você não tem que ir. E ela disse, eu disse, certo.
Não, não. Ela comprou um vestido nos 2 dias entre encontrar a pintura e o jantar. Comprou-o sozinha, o que mencionou a ninguém, porque não era o tipo de coisa que exigia menção. E ela comprou o tipo de vestido que compra quando precisa estar em uma sala cheia de pessoas que a olhariam e fariam avaliações, algo escuro, bem ajustado porque ela sabia encontrar roupas que serviam, com estrutura suficiente para se sustentar independentemente do que a noite exigisse dela. Ela estava se vestindo em salas onde as pessoas olhavam e faziam avaliações há muito tempo, e ela era muito boa nisso. O jantar foi em um restaurante que havia sido fechado ao público naquela noite. Havia 40 pessoas. Ela não conhecia ninguém pelo rosto e algumas delas pelo nome. Nomes que se moviam em um certo tipo de conversa, em um certo tipo de sala, com um certo tipo de peso. Ela cresceu adjacente a esses nomes, sem estar dentro das salas a que pertenciam, o que significava que ela sabia o que eles significavam e qual era o peso e como se portar em torno deles. O que era algo que Serena não teria sabido, e ela brevemente notou isso e deixou de lado. Rafe a apresentou a 3 pessoas nos primeiros 15 minutos. Ele era bom em apresentações na forma particular de alguém que não gostava delas, mas entendia sua função e as executava eficientemente. Nome, conexão, uma frase sobre a outra pessoa que lhe dava algo para trabalhar. Ele se manteve perto sem pairar, o que foi uma calibração que ela notou porque a maioria dos homens naquela situação pairava ou desaparecia, e ele não fez nenhum nem outro. Ela conversou com uma mulher chamada Harriet que projetava edifícios e tinha fortes opiniões sobre paredes de suporte de carga que June achou genuinamente interessante. Ela conversou com um homem chamado Cavalo que tinha a energia particular de alguém que a estava avaliando para algo específico e não estava fazendo um trabalho muito bom em disfarçar isso. Ela comeu o aperitivo sem incidentes. O incidente aconteceu durante o segundo prato. Ela estava em pé perto da janela com um copo de água, tendo se desculpado de uma conversa que havia chegado à sua conclusão natural, quando ouviu 2 homens à sua esquerda e ligeiramente atrás dela, falando em um volume que foi projetado para ser ouvido pelas pessoas com quem estavam falando e não muito mais longe. Ela reconheceu a voz do homem chamado Cavalo. Não parece com o usual. Cavalo disse, para ele ou para qualquer um por aqui. O outro homem disse algo que ela não captou. Ambos. Cavalo disse, quero dizer fisicamente. Ambos. Você viu Moretti e agora isso. Ah, pausa. Só estou dizendo que é uma combinação incomum. Ela ficou na janela e olhou para o jardim lá fora, que estava iluminado para a noite e que tinha o tipo de plantio deliberado que sugeria que era cuidado por alguém que sabia o que estava fazendo. Ela segurou seu copo de água. Ela pensou no que ia fazer nos próximos 30 segundos e decidiu. Ela se virou. Ela olhou diretamente para Cavalo, que estava a 1,80 m de distância e que tinha a expressão específica de um homem que acabara de perceber que havia sido ouvido pela pessoa de quem se falava e estava recalibrando. O homem ao lado dele ficou muito quieto. Desculpe, ela disse gentilmente. Vocês estavam discutindo o jardim? Eu estava apenas olhando para ele. O espaçamento nas sebes de teixo é interessante, não é? Para uma propriedade deste tamanho. Cavalo piscou. As sebes. O teixo. Elas são cortadas para altura em vez de largura, o que faz sentido dadas as linhas de visão. Mas significa que quem as mantém tem que subir lá mais vezes do que se pensa. Ela inclinou a cabeça ligeiramente. Você cultiva jardins? Ele olhou para seu companheiro. Seu companheiro parecia estar pensando em algum outro lugar onde precisava estar. Não, Cavalo disse. Eu também não. Ela sorriu. O tipo de sorriso que era caloroso e não continha nada. Mas acho que estou aprendendo muito sobre o assunto ultimamente. Muito interessante o que se nota quando se começa a prestar atenção. Ela se virou de volta para a janela. Ela ouviu o Cavalo dizer algo baixinho ao seu companheiro. E então ambos se afastaram. E ela ficou na janela e olhou para as sebes de teixo por mais um momento e então terminou sua água. Quando ela se virou de volta para a sala, Rafe estava a 1,20 m de distância. Ela não o ouviu chegar. Ele era o tipo de grande que deveria ser audível quando se movia, mas não era. O que ela havia notado antes e notou novamente.
Ele a olhava com a expressão que tinha a pequena mudança contida nela, o que ela agora conseguia identificar como a expressão que ele tinha quando estava processando algo que não esperava. As sebes. Ele disse. Eu estava olhando para elas. O espaçamento. É interessante. Ele ficou quieto por um momento. Isso foi bem feito. Ela o olhou. Eu não fiz nada. Você tirou a sala dele, ele disse, sem torná-lo o assunto. Ele olhou para onde Cavalo estivera. Teria piorado se você lhe tivesse dado algo para responder. Ela pensou sobre isso. Eu sei. É por isso que não o fiz. Ele a olhou por um longo momento. Algo em seu rosto estava fazendo a mudança novamente, mas mais devagar desta vez, demorando mais. Onde você aprendeu a fazer isso? Por ser a pessoa sobre quem falavam em festas por muito tempo. Ela colocou seu copo vazio na bandeja de um garçom que passava. Você aprende a geometria disso. Ele ficou quieto. Eles estavam perto o suficiente para que ela estivesse ciente do tamanho dele, na forma particular que ela sempre estava ciente disso, o que não era desconfortável, mas estava presente, como estar perto de algo que mudava o clima ligeiramente. Ela decidiu no primeiro dia que não iria performar o conforto porque performar era exaustivo e ela tinha coisas melhores para gastar energia. Então, o que ela havia chegado era simplesmente conforto real. O que a surpreendeu, mas o que ela decidiu aceitar. Você está lidando com isso há mais tempo do que eu, ela disse. O ser notada. Ele a olhou. É diferente para você, ela disse, mas também não é diferente. As pessoas olham e fazem uma coisa disso e então a usam. Ela fez uma pausa. Você gerencia isso de forma diferente de mim. Como eu gerencio? Ela pensou nisso. Você a transforma em uma parede. Você deixa o tamanho ser a coisa que as pessoas veem para que não vejam outras coisas. Ela disse sem julgamento como informação. Funciona bem como estratégia. Ele ficou quieto por um momento. E você? Eu transformo em uma piada, ela disse. Antes que qualquer outra pessoa possa. É também uma parede, apenas uma forma diferente. O jantar continuou ao redor deles. Alguém estava fazendo um brinde em algum lugar atrás dela, e ela não era o assunto disso, nem ele. E a noite havia chegado à fase em que começaria a diminuir. E ela pensou, 2 dias é amanhã. Eu lhe contarei amanhã. Ela disse. Ela o olhou. Ele estava olhando para a sala e agora estava olhando para ela. A pintura. Ele disse. A história completa. Eu prometi 2 dias. Amanhã. Ela assentiu. Ela olhou para a janela e para as sebes lá fora e pensou em geometria e paredes e o que se podia ver quando se acertava o ângulo. O teixo é realmente interessante, ela disse. Ele olhou para a janela. Ele olhou para as sebes e então fez algo que ela ainda não o tinha visto fazer, que foi que algo em seu rosto parou de performar quietude e ficou simplesmente quieto, o tipo real. E os cantos de sua boca se moveram de uma forma que era pequena e real, e era, ela pensou, um sorriso. O tipo que acontece porque algo é realmente engraçado, em vez de porque a situação exigia um. Você vai dar trabalho, ele disse. Ela considerou isso. Provavelmente. Ela disse, mas sou boa em geometria. Eles dirigiram para casa no carro que tinha o tipo de silêncio que ela estava começando a entender que era seu registro natural. E ela olhou para a cidade passando e pensou na noite e em Cavalo e no que Rafe havia dito. Você tirou a sala dele. E no fato de que ele estava a 1,20 m de distância e ela não o ouviu chegar, e isso significava que ele estava lá há algum tempo, observando. A situação Cavalo, ela disse, vai ser um problema recorrente? Provavelmente não depois de hoje à noite. Ele estava olhando pela janela do seu lado. Ele terá reavaliado pela manhã. Por causa das sebes. Por causa das sebes. Uma pausa. E por causa de como você olhou para ele. Ele é um homem que precisa que a outra pessoa se incomode. Você não o fez. Eu estava um pouco incomodada. Você não mostrou. Ela pensou sobre isso. Eu tenho prática. Ele se virou e a olhou e ela pôde ver o rosto dele na luz que passava da rua. A qualidade particular de sua atenção, que era a única coisa sobre ele que não era calibrada para a distância, que pousava totalmente quando pousava. Eu sei, ele disse. Ela olhou de volta para a cidade.
Ela pensou em paredes e formas, e a diferença entre performar algo e ser isso, e ela pensou em amanhã. E ela pensou na arrecadação de fundos 8 meses atrás, e na chuva, e um prato de comida, e alguém rindo, e ela ainda não sabia quem estava do outro lado dessa risada. Mas tinha uma teoria, e a teoria estava se tornando uma certeza, e ela ouviria em suas próprias palavras amanhã, e decidiu que isso era o suficiente para aquela noite. A caça estava quieta quando eles voltaram. Ela subiu e se trocou, e voltou para pegar água, e ele estava na cozinha não fazendo nada específico, apenas em pé, com seu café, e a cozinha ao redor dele. E ela encheu seu copo, e ele disse, "Você se comportou bem hoje à noite." E ela disse, "Você também." E ele a olhou com a expressão, e ela voltou para cima, e a casa se acomodou em seu silêncio noturno. E ela se deitou em seu quarto, e pensou que a forma do que ela estava vivendo estava se tornando mais clara, e que era uma forma mais interessante do que ela esperava. Ele lhe contou no escritório. Ela havia pensado onde a conversa aconteceria e havia concluído que seria na cozinha, porque a cozinha era onde eles tinham suas conversas. Mas ele bateu na porta do escritório às 10 da manhã, e quando ela abriu, ele estava no corredor, e ele disse, "Entre aqui." Ele havia escolhido a sala com a pintura, o que ela achou deliberado e que achou a escolha certa. Ela sentou-se na cadeira, em frente à escrivaninha. Ele sentou-se à escrivaninha, mas não usou a escrivaninha como escrivaninha, o que significa que ele não colocou nada nela e não a usou para a distância. Ele sentou-se na cadeira atrás dela e colocou as mãos nos joelhos e a olhou da forma como olhava para as coisas que ia dizer cuidadosamente. A pintura estava atrás dele. Ela podia vê-la por cima de seu ombro direito. A arrecadação de fundos. Ele disse, 8 meses atrás. Sim, eu estava lá. Ele sustentou o olhar dela. Eu estava lá por um motivo diferente. Um contato com quem eu precisava falar que estava presente. E essa foi a maneira mais eficiente de fazer isso, sem uma reunião formal. Ele fez uma pausa. Choveu. Choveu, ela disse. Havia uma barraca de comida. O toldo do prédio não era largo o suficiente, e todos se aglomeraram debaixo dele. Eu estava no lado direito, mais para trás, e você estava na minha frente e à esquerda. Ela o olhou. A chuva. A multidão apertando para a direita porque o toldo era mais estreito no lado esquerdo. Ela estava mais para a esquerda, o que significava que ela estava perto da borda estreita, o que significava que a pessoa que estava do lado direito, mais para trás, estaria perto dela, mas ligeiramente atrás. Eu estava segurando um prato, ela disse. Pastel de cogumelos, ele disse. Da barraca. Você estava tentando chegar à frente da fila há cerca de 10 minutos e tinha levado cotoveladas 2 vezes e não tinha dito nada a ninguém, até finalmente chegar lá e a pessoa que dirigia a barraca ficou sem os de cogumelos pouco antes de você e fez mais, e você esperou. E quando finalmente os pegou, você se virou e a multidão estava muito densa para se mover e estava chovendo e você estava preso e disse algo. Ela o olhou. Ela estava tentando se lembrar do momento específico e tinha partes dele. O prato, a chuva, a frustração da multidão. Mas não a pessoa ao lado dela porque ela estava focada em não deixar cair o prato. O que eu disse? Você disse, bem, eu já estive em situações piores, mas estou com dificuldade de pensar em uma agora. Ela ouviu sua própria voz nas palavras e sabia que eram dela. E você riu. Sim. Ela sentou com isso por um momento. Ela pensou em uma multidão na chuva e um prato de comida e uma frase dita para ninguém em particular. O tipo de frase que ela dizia quando pensava em voz alta e alguém atrás dela e à direita ria. E ela não viu o rosto porque estava olhando para o prato e então a chuva piorou e as pessoas se moveram e demorou 10 minutos antes que ela pudesse se mover. Você me investigou depois disso, ela disse. Não era uma pergunta. Sim. E 3 meses depois o contrato surgiu. O contrato surgiu antes, ele disse. Seu pai estava em discussões com meu pessoal há algum tempo. O contrato, em sua forma original, especificava Serena. Ele olhou para a escrivaninha por um momento e depois para ela. Quando descobri quem você era, não mudei o contrato. Deixei o nome como estava. Ela o olhou porque você não achou apropriado mudá-lo. Porque eu não sabia se você gostaria de estar nele.
Ele disse isso claramente. O contrato era uma transação que seu pai havia iniciado. Eu não ia colocar seu nome em um contrato em que você não havia concordado em estar. Ela ficou quieta por um momento, mas quando Serena não veio, quando seu pai me ligou, 3 horas antes de você chegar, e me disse que Serena não viria, e perguntou se eu aceitaria você como substituta, eu disse sim. Ele sustentou o olhar dela. Eu disse sim porque eu queria. Ela sentou na cadeira em frente à escrivaninha e olhou para o marido e pensou em tudo o que acabara de ouvir montado contra tudo o que vinha operando na semana passada, que era a suposição de que ela era uma substituta aceita porque o contrato exigia uma filha Callow e ela era a filha Callow disponível. E ela pensou no que significava que a suposição estava errada. E ela pensou se estar errada sobre isso a fazia sentir-se melhor ou pior. Ela sentiu algo que não era exatamente nem um nem outro. Você geriu toda a coisa, ela disse. Desde 8 meses atrás. Você sabia quem eu era. Você sabia sobre o contrato, você sabia sobre a substituição antes que ela acontecesse. E você nunca me disse nada sobre nada disso. Não quando cheguei aqui, não no saguão, não em 3 dias de café pela manhã. Ele a olhou fixamente. Sim, essa é uma quantidade significativa de informação para reter. Sim, ele disse. É. Por quê? Ele ficou quieto por um momento. Ela deixou o silêncio ser o que era, e não o preencheu. Ela havia aprendido, observando-o, que alguns silêncios estavam fazendo o trabalho e não deveriam ser interrompidos. E este era um desses. Porque eu não sabia como lhe dizer que o motivo pelo qual concordei com a substituição foi que eu ri de algo que você disse na chuva há 8 meses e não conseguia parar de pensar nisso. Ele disse isso sem elaboração. A forma como ele dizia coisas que eram simplesmente verdadeiras e custavam algo para dizer. Porque eu estava ciente de que isso não era uma coisa razoável de ter feito. E eu não sabia como colocar em um contexto que o tornasse razoável. E eu continuava pensando que encontraria uma maneira e não encontrava. Ela o olhou. Ela pensou sobre o razoável e o que razoável significava e se era a medida certa. Ela pensou em um homem que se movia por salas que se abriam ao seu redor e que construía paredes de suspiros e silêncios e que havia rido de algo que ela disse na chuva e não conseguia parar de pensar nisso. Ela pensou em si mesma no carro a caminho, aqui no vestido emprestado, tendo sido solicitada e tendo vindo, e ela pensou se ela havia sido solicitada ou se simplesmente era a pessoa disponível. E ela pensou no fato de que ele havia dito sim à substituição antes que ela concordasse em ser a substituta, o que significava que ele havia dito sim primeiro e ela havia dito sim depois. E eles disseram sim por razões que não eram as mesmas razões, mas que os haviam levado ao mesmo lugar. Ela estava com raiva. Ela estava com raiva na forma clara e específica. Ela estava com raiva quando entendia exatamente o que havia acontecido, e exatamente quem o havia feito, e exatamente por que não era aceitável, o que era o melhor tipo de raiva para ter, porque não exigia drama, apenas clareza. Preciso dizer algumas coisas. Ela disse. Sim. Ele disse. Precisa. Você tomou uma decisão em meu nome. Ela disse. Uma significativa. Você decidiu com base em uma frase que eu disse na chuva que nem me lembro claramente que você queria que eu estivesse nesta casa. E então você arranjou uma situação em que eu acabaria nesta casa sem me dizer que era isso que você queria ou por quê. Ela o olhou. E então, quando cheguei aqui, você disse que a casa é sua para usar como quiser, como se estivesse sendo generoso, quando na verdade você já havia decidido que eu estaria aqui e você havia dito sim antes que eu dissesse sim, e você arranjou as circunstâncias de eu dizer sim sem me dizer o que você sabia. Ele sustentou o olhar dela. Ele não vacilou, e não explicou, e não tentou torná-lo menor do que era. Isso é preciso, ele disse. É um problema. Sim, é um problema significativo. Eu sei. Ela se levantou. Ela caminhou até a janela porque precisava não estar sentada de frente para ele enquanto pensava. E porque a janela lhe dava algo para olhar que não era o rosto dele, que era o rosto de alguém que estava recebendo o que ela estava dizendo sem gerenciar, o que estava dificultando permanecer com raiva da forma limpa que ela precisava permanecer com raiva. A frase,
Ela disse, na chuva. Por que ela? Ele ficou quieto por um momento. Foi a coisa mais honesta que ouvi alguém dizer em voz alta, em uma sala cheia de gente em muito tempo. Ele fez uma pausa. A maioria das pessoas naquela situação teria ficado quieta, ou feito um show de estar bem, ou pedido desculpas à multidão por existir. Você disse que já estive em situações piores, mas estou com dificuldade de pensar em uma agora. Era exatamente o que era verdade. Sem performance. Sem gerenciamento. Outra pausa. Eu não ouvia algo assim há muito tempo. Ela ficou na janela e olhou para o jardim e pensou no que ele acabara de dizer e no que significava que ele o dissera. Você está se descrevendo, ela disse. A performance, o gerenciamento. Ele ficou quieto. Você faz isso o tempo todo, ela disse. A quietude, o não mostrar as coisas. Você performa o não performar e você é muito bom nisso e isso mantém as pessoas à distância que você quer. Ela se virou e o olhou. E eu disse algo na chuva que não fez isso, e você notou porque você está sempre observando isso, e porque você faz isso também, e você sabe exatamente como é a ausência disso. Ele a olhou. A expressão estava fazendo a mudança, mas desta vez permaneceu. Não se conteve e voltou. E ela viu na lacuna disso algo que não havia visto antes, que não era uma pequena mudança. Era uma coisa grande que ele estava segurando atrás da quietude por muito tempo. E ela foi a primeira pessoa em muito tempo que acertou o ângulo. Sim, ele disse. É isso mesmo. Ela se virou de volta para a janela. Ela ainda estava com raiva. Ela estava com raiva do gerenciamento e da informação retida e de ter dito sim antes que ela dissesse sim. E ela continuaria com raiva dessas coisas porque elas mereciam raiva. E ela também guardaria ao lado da raiva a coisa que ele acabara de dizer, que foi a coisa mais honesta que ouvi alguém dizer em voz alta em muito tempo. E ela deixaria essas duas coisas existirem ao mesmo tempo, porque ambas eram verdadeiras, e ela era boa em segurar duas coisas verdadeiras ao mesmo tempo. Preciso de alguns dias, ela disse. Pegue-os. Ela se virou, não para sair. Não estou falando de sair. Ela o olhou claramente. Estou falando de processar o que você me contou e decidir o que penso sobre isso e se acho que você ganhou o direito de ter feito isso. Ela fez uma pausa. Vou pensar sobre isso e direi a você o que concluir. Ele a olhou. Tudo bem. E enquanto eu penso sobre isso, ela disse, você estará nesta casa e eu estarei nesta casa. E tomaremos café pela manhã, porque o café é bom e isso não precisa mudar. Ela fez uma pausa. Mas estou com raiva, e você sabe por quê, e você vai me deixar com raiva disso, sem tentar consertar. Ele sustentou o olhar dela por um longo momento. Sim, ele disse, vou. Ela o olhou mais uma vez. Ela olhou para a pintura atrás dele, o canto da rua na chuva, a barraca de comida, a multidão sob o toldo, a precisão específica dela. Ela pensou em um prato de pastel de cogumelos, e uma frase dita para ninguém em particular, e uma risada cujo rosto ela não viu. Você deveria ter me contado antes. Ela disse. Sim, ele disse. Eu deveria. Ela caminhou até a porta. Ela colocou a mão no batente. Ela estava com raiva e ficaria com raiva por alguns dias, e também estava, sob a raiva, ciente de outra coisa que ela ainda não tinha nome e não nomearia até que estivesse menos com raiva e pudesse olhar para ela com mais clareza. A frase ela disse sem se virar, na chuva. Sim, eu quis dizer. Ela disse. Foi uma situação muito ruim. A chuva e o prato e a multidão. Ela fez uma pausa. Mas eu já estive em piores. Ela ouviu ele suspirar. Não exatamente uma risada, não exatamente uma respiração, algo entre os dois. Ela saiu para o corredor e fechou a porta atrás de si, e caminhou para a varanda e sentou na luz da tarde no sofá que havia sido posicionado com intenção. E ela estava com raiva e estava pensando, e o jardim lá fora tinha ossos bons, e ela pensou, preciso de alguns dias, e os tenho, e isso será o suficiente. Ela ficou com raiva por 2 dias e meio. Esta não foi a sua raiva mais longa, que foi de 4 dias, em seu 24º ano, por uma situação envolvendo seu pai, e uma promessa que ele havia feito e não cumprido, e sobre a qual ela concluiu com o entendimento de que não podia mudar
o que seu pai faria ou não faria. Mas ela podia mudar o que esperava dele, o que havia sido útil e o que ela havia aplicado a várias situações desde então. 2 dias e meio foi, ela pensou, proporcional à situação, significativo o suficiente para ser levado a sério, curto o suficiente para ser produtivo. Ela passou o primeiro dia na varanda e na biblioteca e em 2 longas caminhadas pela propriedade que ela não havia feito antes, que era grande o suficiente para que ela realmente não tivesse estado em tudo. E ela pensou em 8 meses, e uma frase na chuva, e um homem que havia rido e não conseguia parar de pensar nisso e não lhe contara. Ela pensou em paredes e para que serviam, e se estava com raiva da parede ou do fato de não ter recebido a informação para decidir sozinha se deveria ficar perto dela. Ela concluiu que era a segunda coisa. Ela não estava com raiva de quem ele era. Ela estava com raiva por não ter tido a escolha de saber quem ele era antes que a situação já estivesse arranjada, o que era uma raiva diferente e mais específica. Na segunda manhã, ela desceu para a cozinha e ele estava lá, e eles tomaram café, e nenhum dos dois abordou isso, o que estava certo. Ela derrubou a açucareira do balcão completamente na segunda manhã, o que ela nunca tinha feito antes. Apenas a tombou, e ela caiu da beirada e ele a pegou com uma mão antes que atingisse o chão e a colocou de volta no balcão sem comentário. E ela disse, "Obrigado." E ele disse, "Sim." E eles beberam seu café. Na segunda tarde, ela sentou na biblioteca pela primeira vez em uma das 2 cadeiras que estavam posicionadas da forma como as cadeiras são posicionadas quando alguém as usa. E ela leu. A biblioteca tinha a qualidade particular de uma sala que havia sido curada ao longo do tempo por alguém que lia por suas próprias razões e não pela impressão de ter lido, o que era visível na organização, que não era nem alfabética nem por assunto, mas por alguma lógica interna que ela passou 45 minutos rastreando antes de entendê-la. E quando ela a entendeu, ela sentou com o entendimento por um tempo, porque isso lhe disse algo sobre a forma como ele organizava sua mente, que ela não sabia antes e que ela descobriu que queria saber. Ele entrou às 17 e a viu na cadeira e parou. Ela o olhou por cima do livro. Ele olhou para a cadeira, que era a cadeira dele, que ela não sabia ser a cadeira dele até aquele momento, o que ela deduziu pela forma como ele olhou para ela, da forma como se olha para algo que está no lugar onde deveria estar e que você não esperava encontrar lá. Sua cadeira, ela disse. Você pode usá-la. Eu vou, ela disse, e voltou ao seu livro. E ele foi para outra cadeira e sentou-se nela e pegou seu telefone e leu algo nele. E eles estavam na biblioteca às 17h, e nenhum dos dois disse nada por 1 hora, e foi o mais confortável que ela esteve na casa desde que chegou. Na terceira manhã, ela acordou às 5h45, o que era mais cedo do que o usual, e ficou deitada na cama por um tempo e pensou na raiva, que ainda estava presente, mas havia mudado da forma como a raiva muda quando você passou tempo suficiente com ela para entender sua forma real. Era real e era justificada e também, ela agora entendia, estava em cima de algo mais que estava lá desde o saguão e o vaso quebrado e um nome dito com a facilidade de uma palavra que não exigia prática. Ela se levantou. Ela vestiu as roupas que usava pela manhã e foi para a cozinha e eram 6 horas e a cozinha estava vazia e ela fez café e então ficou em pé no balcão e pensou. 3 dias ainda não acabaram e eu disse que diria a ele o que concluí e eu concluí e são 6 da manhã e estou em pé na cozinha dele com essa conclusão e nada me impede de agir sobre ela, exceto a natureza arbitrária do prazo que estabeleci. Ela foi para o corredor fora do quarto dele e bateu. Uma pausa. Então sim. É June. Ela fez uma pausa. Concluiu uma pausa mais longa, então a porta se abriu e ele estava lá grande na soleira da porta, da forma como ele era grande em todas as soleiras vestidas, mas não de terno, de calças escuras e camisa cinza, que era o que antes do dia tornar o terno necessário, e ele a olhou com atenção total, que pousava quando pousava. Entrei. Ele disse. Ou podemos ir para a cozinha. Cozinha. Ela disse. Foram para a cozinha. Ele serviu café para si mesmo do que ela havia feito e sentou-se do outro lado do balcão dela
e ela ficou do seu lado com as mãos ao redor de sua caneca, e ela disse: "Você reteu informações que eu tinha o direito de ter ao tomar uma decisão significativa sobre minha própria vida." Ela o olhou. "Isso foi errado, e não é algo que estou disposta a ter acontecendo novamente." "Entendido. Quero dizer isso especificamente." Ela disse. "Não como uma declaração geral de valores. Quero dizer que, se você tem informações que afetam minha situação, espero tê-las. Não todas as suas informações. Não coisas que não me pertencem saber, mas coisas que me afetam." Ela fez uma pausa. "Essa é uma condição do que quer que seja isso. Essa é uma condição razoável." Ele disse, e eu concordo com ela. Ela o olhou por um momento. Bam. Ela colocou sua caneca. "A outra coisa." Ele esperou. A frase na chuva. Ela disse: "Eu acredito que você que foi o que foi. Acredito que você a ouviu e se lembrou dela e que ela importou para você da forma que você disse." Ela o olhou firmemente. "Eu também acredito que foi uma coisa desproporcional para construir 8 meses de arranjo e que uma versão mais funcional de você teria encontrado uma maneira de dizer: eu estava naquela arrecadação de fundos e ouvi algo que você disse e eu gostaria de conhecê-la adequadamente." Ele ficou quieto por um momento. "Sim," ele disse. "Isso teria sido melhor. Teria sido significativamente melhor." Ela pegou sua caneca. "Então, essa é uma coisa que estamos trabalhando. Encontrar uma maneira de dizer as coisas diretamente, em vez de arranjar as circunstâncias até que a coisa aconteça sem dizer." Ele a olhou. Nós. Ela disse. "Eu faço isso também, de forma diferente, mas eu faço." Ela pensou sobre o vaso e a açucareira e a forma como ela fazia as coisas caírem antes que qualquer outra pessoa pudesse usá-las contra ela. "Nós dois somos pessoas que passaram muito tempo gerenciando à distância e agora estamos em uma casa juntos e isso vai exigir algum ajuste." Ele ficou quieto por um longo momento. Ele olhou para o café em sua caneca e então para ela. "Você não está saindo," ele disse. Não exatamente uma pergunta, mas a forma de algo que ele estava verificando a solidez. "Eu não estou saindo," ela disse. "Eu nunca estava saindo. Eu lhe disse isso no segundo dia." Ela fez uma pausa. "Também não estou ficando porque não tenho para onde ir. Quero deixar isso claro." Ele a olhou. "Então por quê?" Ela pensou sobre isso. Ela pensou na biblioteca e na cadeira e na forma como a sala havia sido organizada, de acordo com uma lógica interna que levou 45 minutos para entender, e que ela descobriu que queria entender. Ela pensou em: a maioria das coisas são. Ela pensou no espaçamento das sebes, e no sofá da varanda, e no jardim que ele não usava, mas que alguém projetou com intenção. Ela pensou em um homem que riu na chuva de uma frase dita para ninguém em particular e não conseguia parar de pensar nisso porque: "Eu quero ver como isso vai." Ela disse adequadamente com as informações sobre a mesa em vez de gerenciadas à distância. Ela o olhou e: "Por que você é bom no silêncio?" Não sabia que precisava de alguém que fosse bom no silêncio, até que estivesse em uma casa com um. Ele a olhava com a expressão que não se continha mais. Aquela que ela vira no escritório quando a mudança permaneceu. E ela a sustentou e não desviou o olhar porque desviar o olhar teria sido a coisa da distância e ela estava feita com a coisa da distância, pelo menos por aquela manhã. "Tudo bem," ele disse. "Tudo bem," ela disse. Ela terminou seu café. Ela colocou a caneca na pia. Ela se virou e ele ainda estava lá no balcão com seu café e ela disse: "A organização da biblioteca. É por registro emocional ou pela hora do dia que você gostaria de ler o livro?" Ele a olhou. A mudança aconteceu, e desta vez foi até o fim. A quietude caiu completamente, e ele a olhou com algo que não era gerenciado e real e inteiramente dele. "Hora do dia," ele disse. Ela assentiu lentamente. "Eu pensei que sim. Manhã é na prateleira leste. Tarde é ao sul. Noite tardia é no canto de trás." "Sim. Eu estava na sessão da tarde ontem. Eu sei. Eu vi qual cadeira você estava usando." Ela o olhou por um momento e pensou em ser vista na seção certa de uma biblioteca por uma pessoa que a organizou por hora do dia e que riu de uma frase na chuva e que ficou muito quieta na cozinha às 6 horas da manhã, com seu café
e o silêncio ao redor dele. Ela voltou para cima para pegar seu próprio livro e, quando desceu, ele ainda estava na cozinha e a manhã estava começando lá fora da janela e o jardim tinha a luz da manhã sobre ele, da forma como ela descrevera a ele no segundo dia. E ela olhou para isso, e ele olhou para isso, e nenhum dos dois disse nada sobre isso, porque algumas coisas não precisavam ser ditas. 3 dias depois, ela estava na cozinha às 6h15, quando ouviu sons que não havia ouvido antes da direção geral da cozinha que ela já estava, o que significava que os sons vinham da cozinha, o que ela descobriu após investigação, que vinham de Rafe, que estava em pé no balcão, com um livro de receitas e várias tigelas e uma expressão de concentração focada que ela associava a ele quando ele estava fazendo algo que ainda não tinha certeza. Ela ficou na soleira e olhou para as tigelas e o livro de receitas e ele. "O que você está fazendo?" Ele olhou para cima. Ele olhou para o livro de receitas. "Cassio e Pepe", ele disse. "Você mencionou isso." Ela o olhou. Ela havia mencionado isso uma vez de passagem há 11 dias, no contexto de algo totalmente diferente. O tipo de menção de passagem que as pessoas faziam sem esperar que ninguém a retivesse. "Quando eu mencionei isso?" "Na terceira noite." "Você disse que era a única coisa que valia a pena comer quando o tempo esfriava." Ele olhou para o livro de receitas novamente. "Tenho trabalhado na técnica." Ela olhou para as tigelas e a massa e a expressão específica em seu rosto, que não era performando nada, era simplesmente um homem tentando acertar a massa. E ela pensou em paredes e formas, e a geometria específica de como 2 pessoas que passaram muito tempo gerenciando a distância poderiam encontrar o caminho para a mesma mesa. Ela largou seu livro. "A técnica está no pulso," ela disse. "Quando você adiciona o queijo, você tem que manter a água em movimento." Ele a olhou. "Mostre-me." Ela veio para o balcão e ficou ao lado dele, e ela lhe mostrou, e ele observou com atenção total, e ela não derrubou nada, e a massa ficou boa, e eles a comeram no balcão da cozinha no início da manhã, antes que o dia fizesse suas exigências, e lá fora o jardim estava na luz que ela descrevera a ele no segundo dia, e a casa era do tamanho certo, e eles estavam nela, e isso era o suficiente.